Antes da gente celebrar, a gente precisa descobrir o que significa ser mulher. Porque como é que a gente vai celebrar se a gente não tem clareza sobre o que significa ser mulher? Ele disse, não, isso é você que não tem. A gente que está aqui sabe muito bem o que significa ser mulher. Mas quais são os conceitos que foram trabalhados e colocados na cabeça da gente sobre o que significa ser mulher, sobre o que significa ser homem? A impressão que eu tenho é que esses conceitos eles são muito embaçados por preconceitos, por questões culturais e por uma série de fatores que levam a gente, às vezes, a querer colocar as coisas nas caixinhas. A querer colocar a mulher na caixinha, querer colocar a mulher em algumas caixinhas e querer tirá-las de algumas caixinhas. E aí a gente tem, culturalmente, isso é muito forte, a maneira como a gente tem dificuldade de o que significa ser mulher. Pense num desafio grande. O que significa ser mulher? E quando eu falo que esse desafio é grande, é porque existem caminhos que a gente tomou como igreja, que a gente tomou como sociedade, historicamente, que nos dão uma certa miopia para enxergar uma série de coisas. E eu não tenho uma intenção hoje aqui de corrigir essa miopia. Porque para mim ela é tão grande que eu continuo ainda com muitas dúvidas, mas algumas coisas nós podemos apontar. Algumas coisas nós podemos colocar. E eu queria antes, para ficar claro o que eu estou falando, identificar alguns obstáculos que impedem você, mulher, de enxergar o que é mulher, que impedem nós, homens, de enxergar o que é mulher. Alguns obstáculos. Alguns obstáculos que eu chamo de lentes distorcidas, que eu chamo de barreiras mesmo culturais que foram colocadas à nossa frente, que a gente não consegue transpor, para enxergar o que significa ser mulher. E para mim, o primeiro obstáculo é definir o ser mulher em comparação com o homem numa lógica de eliminação. Isso é um obstáculo tremendo para a gente entender o que significa ser mulher. Vocês estão entendendo o que essa frase está colocando aí? É definir o ser mulher em comparação sempre com o homem. Então, você descobre o que é a mulher em comparação com o homem. E por eliminação, parece que a mulher ela se destaca naquilo que o homem não é. E ela se define apenas por aquilo que o homem não é. Ou o homem vai se definir. E isso é míope, isso é limitante. Isso afunila. Porque a gente foca no ser mulher numa comparação na questão das diferenças. E talvez a gente perca algumas questões que são tão fortes na mulher, mas porque a mulher se vê apenas naquilo que ela está se entendendo e se enxergando como diferente do homem, ela acaba não se vendo numa totalidade. Ela se vê em algumas caixinhas. É tipo, a pergunta não é o que diferencia, a pergunta é o que é ser mulher. E o que significa ser mulher vai muito além daquilo que a mulher é que o homem não é. Se a gente consegue identificar isso. E quando a gente consegue identificar isso. O segundo obstáculo é definir o ser mulher a partir de Gênesis 3. É definir o ser mulher a partir da queda. Porque quando a gente olha para uma realidade pré-queda, a gente encontra o homem e a mulher juntos e não existe um foco em diferença. O foco nessas diferenças vão ser acentuados a partir do momento da queda. Quando vai ser colocado para um, para outro. Não tem em Gênesis 1 e 2, no relato da criação, uma observação sobre o que é tarefa para a mulher, o que é tarefa para o homem, é tarefa para os dois. É realidade para os dois. O foco não estava na diferença. Isso é pecado. O foco na diferença é pecado. É realidade de queda. É realidade caída. É olhar caído. Deus não nos criou focando nas diferenças. Isso se transforma em obstáculo a partir do momento que a gente passa a ter um olhar caído sobre o outro e sobre nós mesmos. Então, definir o ser mulher a partir de Gênesis 3, da queda. Isso é complicadíssimo. Mas aí eu quero colocando os caminhos, porque eu acho que no caminho fica mais fácil da gente enxergar algumas coisas, e eu vou voltar para os obstáculos quando eu for falar sobre o caminho. Quais são os caminhos?
seria um olhar, sim, pré-queda e pró-Cristo. Eu não falo nem um olhar pós-Cristo. Por isso coloquei pró-Cristo. Porque um olhar pós-Cristo, se a gente olhar, mas depois de Jesus, a visão sobre a mulher foi maravilhosa. Entenderam tudo, verdade? Não. É pró-Cristo. É a partir de Cristo, não simplesmente aquilo que veio depois de Cristo. Aquilo que estava antes da queda e aquilo que vem em Cristo e não apenas depois dele. Porque depois dele, a sociedade continuou vivendo e continuou criando suas anomalias, continuou dando foco nas diferenças, nas funções e definindo o ser por função, definindo o ser por tarefa. E eis um problema seríssimo na nossa miopia, definir o ser por tarefa. O homem faz isso, a mulher faz aquilo. Isso é tão relativo. E aí nessa análise pré-queda, e aí o segundo ponto que eu coloco de caminho, é um olhar para as diferenças. Sim, posso estar falando que não é olhar para a diferença? É, mas um olhar para as diferenças de uma realidade que a gente consiga dizer que é pré-queda. É tão difícil isso, porque pré-queda a gente tem o quê? Pré-queda. Gênesis 1 e Gênesis 2. Mais nada. Então como é que você vai olhar a mulher antes da queda? Como é que você vai olhar a mulher e olhar o próprio homem antes de uma realidade de pecado? Se tudo que nós vivemos a partir de Gênesis 3 foi com níveis de distorções relativos e absolutos. É difícil. E aí quando eu penso nas diferenças, eu não consigo focar em diferença que não seja buscando para algumas questões mesmo que sejam assim, tipo físicas, anatômicas, que sejam de realidade que diz respeito ao homem e à mulher. Por exemplo, o homem fisicamente ele tem uma capacidade de ter mais força, não é? Então apenas essa diferença eu posso colocar, o resto é complicado. Eu posso dizer que a mulher, a sexualidade masculina e a sexualidade feminina é muito mais complexa, concordam? Muito mais complexa. O homem é um botão de liga e desliga. A mulher é muito mais complexa. Isso diz o que sobre ela? Isso diz o que sobre ela? De tantas zonas de prazer, né, diferente do homem, isso é anatômico, isso é físico. Mas isso define o que para a gente? Não dá muita luz para a gente sobre muita coisa. Isso que foi falado aqui, de que a mulher tem essa capacidade mais incondicional, né, isso acaba sendo uma distorção. Eu acho que a mulher conseguiu guardar, mesmo através do pecado, na cultura, algumas características do Imago Dei, e o homem acabou guardando outras características. Mas isso não significa necessariamente que a mulher tem mais capacidade de amor incondicional do que o homem. Eu acho que o homem foi aprisionado dentro de uma cultura que levou ele a ser esse bicho seco e frio que ele é. Mas será que ser homem é isso, no olhar pré-queda? Então a mulher guardou mais disso nela, talvez. É visível isso na nossa cultura, de uma sensibilidade, de uma complexidade. É visível isso na nossa cultura. Então existe umas diferenças, sim, mas elas apontam para onde? Nós não podemos ficar analisando a mulher e definindo a mulher apenas por aquilo que ela é, naquilo que o homem não é, naquilo que diferencia. Porque quando a gente olha para isso, tudo que diz respeito ao ser humano tem a ver com a mulher. E não apenas o que diferencia ela do homem, dentro de um contexto cultural. Tudo que significa ser humano tem a ver com a mulher e tem a ver com o homem. Então, o que é ser mulher? É ser imagem e semelhança de Deus. É ter um potencial incrível de criação. Isso tem a ver só com ser mulher? Isso tem a ver com ser homem. Mas quando a gente define ser mulher, a gente meio que foca na diferença e tira essas coisas meio de lado. Mas isso tudo, essa capacidade que o ser humano tem de amar, de se doar, que o ser humano tem a ver com a imagem de Deus. Nós não perdemos totalmente esse Imago Dei. Nós temos isso. E a obra de Cristo vem restaurar esse Imago Dei em cada um de nós. Essa imagem de Deus em nós vem ser restaurada.
Então a gente olhar para tudo que diz respeito ao ser humano, e às vezes a gente tem que parar de dizer isso é de homem, isso é de mulher, isso é do ser humano. O ser humano tem essa capacidade. O ser humano tem essa capacidade de liderança. Ele tem essa capacidade quando vem de criar, de administrar, de dar conta das coisas. O ser humano tem essa capacidade. Homens e mulheres. E não aceitem, mulheres, não encaixar dentro do ser mulher aquilo que estava na caixinha dos homens. Está visível, daquele momento que a mulher começa a entrar em outras caixinhas que não eram acessíveis a ela por causa de cultura, a mulher se descobrindo dentro dessas caixinhas de forma incrível e tremenda. Tremenda. Da mesma forma, um homem que está ali como se a caixinha da sensibilidade não pudesse pertencer a ele. A um homem como se culturalmente ser sensível e ser altruísta e ser espiritual fosse mais feminino do que masculino. Algumas caixinhas que foram fechadas para a categoria macho. Por causa de um machismo, por causa de um pecado. Então as caixinhas precisam ficar abertas. Deus criou, no relato de Gênesis 1, diz Deus que criou o ser humano. Quando ele diz lá o homem, Deus criou o ser humano. E depois da vírgula ele diz macho e fêmea os criou. Mas ele criou o ser humano. Em Gênesis 2 que nós temos um relato mais detalhado desse processo, que primeiro criou o homem, depois criou a mulher, daí do qual usa o termo de que a mulher era auxiliadora, e esse auxiliador se transformou num motivo de opressão e de categorizar a mulher dentro de uma caixinha, em colocar ela dentro de um contexto em que ela é auxiliadora do marido, como se esse auxílio fosse servir ao marido, ajudá-lo, quando na verdade a palavra usada no Gênesis para falar de auxílio é a mesma que diz o Senhor é o meu auxílio. É o conceito de um auxílio, não é um auxílio abaixo, mas é um auxílio que vem do alto. É como se Deus estivesse dizendo, estou te dando uma companheira que será auxílio, que será, como Deus é nosso auxílio, Ele será teu apoio, você não ficará sozinho, vocês farão isso juntos, entende? O auxílio, ele não está ligado a ser auxiliar. É de ser auxílio, não é de ser auxiliar. Pronto, acho que isso aí ajuda. É ser auxílio, não é ser auxiliar. Mas a cultura pega isso e o machismo vai lendo tudo isso ao longo da história de uma forma tão complicada, machucando tanto, mexendo com tanta coisa, que eu não tenho como dizer que definir quem a mulher é hoje, porque a gente não tem como voltar para uma realidade pré-queda, porque a realidade está aí, a cultura está colocada. A gente precisa ter um olhar para a história. E para a história de cada um de nós. Para a história de cada um de vocês que estão aqui. Eu queria ler um texto para vocês de Sulamita. Sulamita é uma mulher, podemos dizer, não convencional, que falava sobre a sua sexualidade numa época que não se podia falar sobre isso. Nem homens falavam sobre isso, no contexto religioso. Imagina um livro da Bíblia com uma mulher falando, leve-me para o teu aposento. Que categoria de mulher é essa? Né? E por quanto tempo a mulher ficou não podendo ser erótica? Porque essa caixinha não estava disponível para ela. E isso a gente tem reflexos disso hoje enormes. O conceito de que o homem tem mais apetite sexual do que a mulher, de onde vem isso? A mulher é para ter muito mais, porque anatomicamente a mulher é um instrumento sexual cheio de estímulos e de muito mais estímulos do que o homem. De áreas de prazer. Mas ficou na caixinha, entende? Olha o que Sulamita diz, eu queria ler com vocês. Estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. O que é isso, sou escura? Isso aqui não é uma referência à cor da pele. Isso me parece, vocês vão ver na continuação do texto, que o ser escuro aí era uma consequência da sua história. Talvez esse escura fosse mancha
não fosse ser negra, ou ser morena, ou ser branca, mas ela está escura, ela está manchada. O texto diz: não me fiquem olhando assim porque estou escura. O que eu digo é que não parece ser um escuro natural, mas um escuro que vem da sua história. Não é que ela era negra, não é que ela era morena, era que ela ficou... É diferente quando você é moreno e quando você ficou escuro porque você foi queimado. E aí o texto diz: não me fiquem olhando assim porque estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos da minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. Eu me arrepio todinho com esse texto. Ela não podia cuidar da própria vida dela, ela tinha que cuidar da vida dos outros. A vinha dela, ela não pôde cuidar. E ela foi obrigada a fazer aquilo. Por isso que ela está com a pele queimada, manchada. Então eu digo, olhe para as manchas. Mulheres, todas vocês têm manchas na história de vocês. Manchas. E ser mulher dentro desse contexto que a gente vive pós-queda é olhar para essas manchas e encontrar valor nelas. É o que a Ana falou aqui. Passei por tanta coisa. Passei por tanta coisa. O que era a mancha? Era o resultado da história dela, do sofrimento que ela passou, das lutas que ela viveu. Eu tenho essas manchas. Essa mancha pode ser uma cicatriz para salvar um filho, pode ser uma cicatriz do nascimento de um filho. Na história, a mulher é muito mais manchada dentro do seu contexto do que o próprio homem. Muitas vezes blindado dentro de uma série de argumentos, de caixinhas que pertencem só a um e não pertencem ao outro. Então as mulheres têm suas manchas. Mancha desses lugares múltiplos que vocês têm que dar conta, e essa história faz parte da história de vocês. Gosto daquelas propagandas que mostra a mancha da mulher e diz: isso faz parte da minha história. Para mim é muito significativo a realidade de uma cicatriz, de uma cesárea que fica ali, de uma flacidez de uma barriga, que é a mancha de uma história. De algo bom, mas que deixou uma mancha. A flacidez dos seios, que tem uma história. Que tem uma história. Que história? Mas tem um jeito para reverter, mas que essa reversão será uma fuga do eu, se ela vier por falta de orgulho dessas manchas. Que exista um creme que passe no corpo de Sulamita e que ela fique mais tranquila com aquilo. Nada de errado nisso. Mas isso precisa vir por não celebrar essas manchas. Essas manchas precisam ser celebradas na nossa história, na nossa vida. O pessoal fala, né? Os meus cabelos brancos, eles têm uma história, eles apontam para muito trabalho, eles apontam para muita coisa. As manchas da nossa vida, os desgastes da nossa vida, eles apontam para muita coisa na nossa história. Então a gente precisa ter esse olhar pré-queda, pró-Cristo, olhar para as nossas diferenças e reconhecer que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Temos a mesma capacidade de fazer as mesmas coisas no sentido de força, apenas, talvez. E a mulher tem uma capacidade, anatomicamente o cérebro feminino é diferente. Isso quer dizer que toda mulher é mais de falar e menos noção espacial. A ciência às vezes vem colocar essas caixinhas, né? Não, tem homem que não sabe se situar em canto nenhum. Tem mulher que se situa com uma visão espacial fantástica. Bota numa cidade, diz uma rua, o nome da rua. Tem homem que você bota assim, ele se perde. Parece um Beyblade. Se perde. Eu conheço uns, né? Parece um Beyblade. Se perde até com o GPS. Né? E tem mulher que tem uma... Então, até mesmo essas diferenças anatômicas, elas são questionáveis. Elas são questionáveis. Então vamos colocar o foco naquilo que nós somos iguais. Porque nós somos seres humanos.
E aquilo que nos torna diferentes, muitas vezes dentro de um contexto cultural, tem a ver com uma história. Ela precisa celebrar o fato dos irmãos dela terem colocado ela para trabalhar, parece que meio que é obrigado, e cuidar da vinha deles. Não. Isso é motivo de orgulho para ela? Não. Ela está apenas dizendo, eu sou escura, mas eu sou bela. E ela está dizendo para quem? Olhe no texto. Ela está dizendo isso para quem? Para outras mulheres. Aí vem, sabe o que, pessoal? Sabe qual é o grande obstáculo que a gente tem às vezes das mulheres entenderem quem elas são? São elas mesmas. Em muitos aspectos. Se a mulher não celebrar quem ela é, o outro não vai celebrar. Ela precisa olhar para a mulher que existe dentro dela e dizer, eu sou escura, mas eu sou bela. E celebrar quem ela é. Porque se você não celebra quem você é, o seu marido não vai celebrar quem você é. Você precisa celebrar isso primeiro. Se você não celebra quem você é, outras pessoas e outras mulheres não vão celebrar quem você é. Você precisa celebrar quem você é. Você precisa olhar para você e enxergar seu valor. Enxergar o quanto, apesar de todas as manchas que a cultura, que a história, que a queda, que o pecado tenha gerado no nosso percurso, nós podemos celebrar e devemos celebrar. Quando a mulher celebra quem ela é, por isso o subtítulo que diz, vem celebrar você. Celebre quem você é. O homem judeu, ele quando acordava, ele fazia uma oração agradecendo a Deus 3 coisas. Porque ele era judeu, agradecia a Deus porque ele não era ignorante à lei. Isso lá atrás, tá? Isso não tem a ver com judeu, não. Tem a ver com o ser humano. E ele agradecia porque ele não tinha nascido mulher. Enquanto as mulheres estiverem falando, eu queria ter nascido homem, e eu já escutei muita mulher falando isso, por causa de mancha, por causa de dor, por causa daquilo que o pecado fez na nossa cultura. Mas enquanto as mulheres não assumirem a sua história, as suas manchas, e não celebrar a mancha na história, mas dizer, eu sou bela mesmo assim. É comum, não é, a gente ouvir. Às vezes o pessoal até fala, se fosse nascer de novo, eu queria nascer homem. Se a mulher não celebrar o ser mulher, ninguém vai celebrar. Vocês precisam celebrar isso. E ver essas mulheres aqui celebrando. A gente é maravilhoso. Quando a gente chega no final do dia, né, e ver que a gente conseguiu. Celebre o ser mulher. Celebre o ser mulher com todas as manchas que dentro de uma realidade de pecado, ser mulher levou você a ter. Olha para essas manchas e diz, Cristo não me vê assim. Em Cristo não há judeu nem grego. Não há escravo nem livre. Não há homem e nem mulher. É uma pró-Cristo. É uma volta à realidade original. Onde o homem e a mulher estavam no paraíso, nus, e eles não tinham do que se envergonhar. É assim que termina o registro do Éden. É o último versículo antes da queda. O homem e a mulher estavam nus, e eles não tinham de que se envergonhar. Amém, mulheres? Celebrem o ser mulher. Olhem para as manchas que vocês têm na história de vocês pelo fato de serem mulher. Eu não vou dizer aceitem nem celebrem isso, mas eu vou dizer acolham a história de vocês. Tem como mudar isso. Acolham. Ela não está aqui lamentando porque os irmãos estão dizendo é por isso que eu sou assim. Isso não me faz deixar de ser bela. Eu sou escura, mas eu sou bela. Meus irmãos, isso foi o sol. Tinha uma história. Isso foi o sol. Meus irmãos colocavam com raiva de mim para cuidar da vinha deles, mas da minha vinha eu não pude cuidar.
É a cara de irmão mais velho, né? Quando tinha 16 filhos, o mais velho não podia cuidar da vida dele porque tinha que cuidar dos outros. As mulheres sem poder cuidar da sua própria vida porque tinham que cuidar dos outros. E ela olha para a mancha e diz: eu sou bela. Amém?